Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô num lugar mega especial, com uma pessoa super especial que eu quero apresentar a vocês, que faz parte do Projeto Maria, que está intrínseco nesse Projeto Maria, que inclusive me impulsionou para estar nesse Projeto Maria. Meu amigo, meu médico, Sérgio Matos, muitos de vocês já conhecem ele, essa imagem já é conhecida, né, Sérgio, na ultrassom, nas imagens aí das mulheres grávidas, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do que eu experimentei e do que eu vivenciei nesse lugar. Nós estamos aqui na clínica dele, né, no lugar que eu tive que encontrar com a minha realidade. E eu acho que tem tudo a ver trazer um pouco disso para vocês, um pouco do que a gente viveu aqui. Eu me lembro que eu procurei Sérgio em novembro, era dia 7 de novembro de 2019, e eu procurei Sérgio muito angustiada. Sérgio foi uma pessoa indicada por um médico de Recife, e por todos os meus amigos aqui de Salvador indicaram a mesma pessoa. E aí Sérgio foi meu primeiro ginecologista. Então, tinha algo aí misturado nesse processo, né? E aí, vamos lá procurar Sérgio. Quando eu procurei Sérgio, eu estava voltando de Recife. Me lembro que eu não queria ninguém nessa consulta comigo. Queria estar sozinha. É necessário, a gente precisa do nosso tempo. E aí, eu cheguei aqui, ele se atrasou um pouquinho, porque estava no engarrafamento. E aí, eu cheguei, estava bem angustiada nesse dia. Me lembro que eu atendi meus pacientes no consultório. E antes de sair do consultório, eu olhei no espelho e disse assim: Deus, eu hoje atendi todos esses pacientes, cumpri toda a minha missão. Agora eu preciso que você cumpra a sua missão na minha vida. Eu preciso que você fale comigo através de Sérgio. E eu vim na esperança que Sérgio, ele ia ser usado por Deus para falar comigo. Ele nem sabe disso, nos mínimos detalhes, mas agora ele vai ficar sabendo nos mínimos detalhes. E aí a gente chegou aqui, ele me perguntou como era que eu tava, e acho que eu era a única paciente nesse dia, né? Ou tinha uma agenda à tarde, mas eu sei que eu fui a primeira paciente. E aí a gente conversou um bocado sobre o nosso reencontro, ele lembrou que ele foi meu primeiro ginecologista, e a gente compartilhou isso, demos risada. E aí ele me pergunta: e aí, como é que você chega hoje? Já vi que você tá gravidinha. E eu entrego para ele o exame que eu tinha feito anteriormente. E eu não consegui mais falar nada, só chorava. E aí, calma, que eu vou continuar. E aí, gente, Sérgio disse: calma, não precisa você falar mais nada. Basta só eu ver esse exame. E ele viu o exame, folheou o exame. Eu disse: lá, e você sabe de tudo que tá aqui nesse exame? Eu disse: mais ou menos. E ele disse: então vamos conversar. E aí ele foi me falar de todo o processo biológico que estava acontecendo com Maria. E eu me lembro que você me fez uma pergunta que para mim marcou aquele dia, que foi: Laís, você é da biologia ou você é da fé? E aí eu te respondi: eu sou da fé. E aí você disse assim para mim: eu vou te explicar todo o processo da biologia e depois a gente conversa sobre a fé. E aí você explicou todo o processo, o que houve na mutação, me disse naquele dia que o nosso bebê tinha um diagnóstico de sobrevida. E depois que você falou do processo biológico, a gente entrou na parte da fé. E para mim o que marcou, Sérgio, foi você ter me dito: Laís, independente do que você escolha, se você escolhe a biologia ou se você escolher a fé, eu vou estar com você. Para mim fez todo sentido aquela fala sua, aquele momento, porque até ali eu me sentia desamparada e eu precisava tomar uma decisão muito séria. As duas decisões, ou uma ou outra, era uma decisão muito séria, né? Se a gente fosse optar pela biologia, legalmente a gente tinha todos os parâmetros, né, que me sustentava para isso, né? Nós estávamos legais também. E se a gente optasse pela fé, como foi a minha opção, por deixar Maria cumprir os propósitos dela, como você mesmo me disse naquele dia, também tinha
um processo a passar, que é o que a gente está vivendo hoje, né? E o que me chama a atenção aqui e o que eu quero compartilhar é o seu olhar. Nós passamos 1h30 conversando. Você me acolheu, você me deu um colo naquele momento, você me disse: eu estou aqui, conte comigo. E para mim foi para além de uma imagem. E era tudo o que eu precisava. Porque eu não estava mais conseguindo entrar nas salas para fazer ultrassom. Porque toda ultrassom que eu entrava, a enfermeira te prepara, você fica uns 5 minutos esperando e o médico depois vem para te encontrar. E nesse dia foi tudo diferente. Nesse dia você me encontrou, você me acolheu, nós conversamos e depois de 1h30 você passou 5 minutos comigo na imagem. Então, para mim, o seu olhar foi para além de uma imagem. Eu queria que você compartilhasse um pouco esse seu ser humano, né? Esse seu lado humano que você deixa aparecer o tempo todo em sua profissão. Deixa eu respirar fundo primeiro. Bom, para mim, em primeiro lugar, assim, é muito importante a gente estar junto. Eu fico muito feliz que esse projeto você tenha realmente... que foi uma coisa que surgiu espontaneamente ali na nossa conversa, né? Que tenha realmente acontecido, o projeto Maria. E eu fico feliz de estar aqui com você, né? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Assim, porque para mim é muito espontâneo isso. Não tem ensaio, não tem... É algo que acontece do momento, né? Eu lido muito com residente, eu lido muito com estudante e eu sempre falo muito isso, né? Talvez a parte mais difícil da minha prática na medicina fetal é dar a notícia. Né? E sempre me perguntam: como é que você fala? E eu digo: não sei. Eu acho que a principal coisa, eu não tenho nada ensaiado, né? É você tentar se colocar no lugar do outro, talvez. É você tentar sentir a dor do outro, né? Hoje, por uma coincidência, um colega postou, um colega também de medicina fetal, ele colocou uma frase dizendo que quando você não sente a dor do outro, quem precisa de cuidado é você. Eu acho que isso veio muito pertinente. Eu estava pensando o que eu ia falar nesse nosso bate-papo e foi muito claro. Eu acho que na prática médica o que precisa é isso, né? É você sentir a dor do outro, né? Apesar de a gente já se conhecer há muito tempo, porque de fato você foi uma paciente minha já de algum tempo na ginecologia, depois cada um seguiu o seu rumo, esse reencontro tinha algum sentido e você é outra pessoa hoje. Mas eu não sabia quem era você, em que você acreditava, né? Qual era a sua expectativa, qual foi o seu impacto ao receber a notícia, né? Porque tem toda a perspectiva do que eu pretendo ter, de como é minha gravidez, do que é a realidade. Então eu precisava saber primeiro quem era você naquele momento, como é que você percebia tudo aquilo, e em cima do que você percebia, respeitar aquilo que você desejava. Quando eu perguntei sobre fé e sobre biologia, é exatamente saber isso, porque tem muitos pacientes que pensam somente na biologia e não estão errados, não há nenhum tipo de julgamento sobre isso, mas eu vou trabalhar em função disso. E quando você me mostra quem você é, o que você está pensando, quais são os seus sentimentos, é em cima disso que eu vou conversar, né? Então, assim, a gente passou 1h30 conversando e 5 minutos de exame, é porque você precisava de 1h30 de conversa. E eu faria o seu exame em 5, 13 minutos e era o necessário para a gente fazer a nossa consulta. Então, não sei, eu acho que eu vejo muito essa questão da humanização, né? Como é que você... o parto humanizado, as coisas humanizadas, nossa, nós somos humanos. Isso. Nós é que estamos distantes disso, né? As pessoas estão distantes disso no trânsito, no seu dia a dia, com seus filhos, com sua família. E o médico, às vezes, está distante também daquilo que é a sua essência, que é essa questão de ser humano, né? De se colocar no lugar do outro, de perceber o que é que o outro está pensando. Então, para a gente que faz a medicina fetal, eu acho que tem que ter essa sensibilidade, né? Porque eu não estou ali como ultrassonografista, aquele técnico que executa o exame.
né? Mas eu vou receber uma família que está passando por um momento e eu preciso saber que momento é esse, qual é a percepção desse momento e trilhar em cima disso, né? E o interessante é que você me deu talvez a pior notícia, mas a forma que você trouxe a notícia, ela foi leve, ela foi acolhedora, né? Diferente do que eu vivenciei no início da gestação, quando as medidas já não batiam, né? E que eu recebo a notícia em outro lugar. A sensação que eu tive nessa primeira notícia era que o lobo mau estava me dando notícia, sabe? Literalmente. E quando eu recebo a notícia de um diagnóstico de sobrevida, que foi a notícia que você me deu, né? Apesar de eu já saber, mas eu não tinha consciência, a consciência veio mesmo naquele dia do nosso encontro. E eu ouvi, eu entendi, eu compreendi, eu saí daqui em outro lugar, saí daqui fortalecida de fato, mas eu ouvi a notícia de sobrevida em outro lugar, porque você teve um outro olhar. E quando eu falo, eu me refiro ao fato da gente ter passado 5 minutos na imagem, é porque naquele momento o que menos importava era a imagem. Perfeito. Nós já sabíamos qual era a imagem, eu já tinha consciência de qual era a imagem, de qual era a mutação, do que estava acontecendo com Maria, né? Mas o que menos eu precisava naquele momento era visualizar algo, né? Mas assim, você teve a sensibilidade do acolher, sensibilidade de trazer a notícia de uma forma mais leve, né? E a gente percebe o quanto, por mais que a gente esteja, e por mais que nós sejamos humanos, né? Teoricamente teríamos que fazer isso com muita naturalidade, mas a gente não vê isso, né? Então a gente tem visto, e muito válido trazer isso, a gente tem visto que toda a minha equipe que tem me acompanhado, né, eu tenho sentido esse lugar de humanização, esse lugar de um olhar para além de um diploma, sabe? E eu prezo por isso, eu prezo por isso no meu consultório, eu prezo por isso com meus pacientes, né? A gente está ali compartilhando de uma dor, e nós estamos aqui compartilhando de uma dor, né? E compartilhando também de uma alegria, porque nasce o Projeto Maria, né? Você me disse assim, Laís, no meio de um caos nasce algo bom. Lembra disso? Sim. Então, no meio de um caos está nascendo algo bom, né? Nós já estamos costurando outras coisas também, né? Então, tem coisas boas ainda para acontecer. E a gente precisa tirar do poço mesmo as coisas boas no meio dos dias difíceis, né? E é o que eu tenho vivenciado, é o que eu tenho trazido para todo esse projeto. E você faz parte disso. Eu fico feliz, fico de coração honrado, mas fico muito feliz desse despertar, né? Do projeto, que acaba servindo para muitas outras mulheres, né? Que vivenciam e que acham naquele momento que o chão abriu, que isso só está acontecendo com ela, que na hora que você consegue compartilhar, olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu também estou, e isso acaba dividindo esse tipo de vivência, né? Isso é extremamente importante. Teve uma outra fala sua também, que você disse assim, não sei se você se lembra disso. As coisas vão saindo assim, né? Acho que vem do coração, vem... Laís, olha aqui no meu olho. Não sou eu esse homem de jaleco branco que está falando com você. Você vai fazer chorar também aqui. Não, a gente consegue, a gente Respira consegue. fundo. Não sou eu esse homem de jaleco branco que estou com você, que está falando com você. Mas eu quero te dizer que você vai sair dessa e você vai tirar muitas mulheres desse lugar. Você tem boa memória. E para mim fica claro que naquele momento você não estava só. Para mim fica claro que ele, querendo ou não, ele foi usado por Deus para falar comigo. Porque eu tinha pedido a Deus para usar ele para falar comigo. E Deus usa quem ele quer, tá? A gente é só um instrumento. E eu tenho convicção disso. Que naquele momento você não estava só. E nós choramos juntos, nós nos emocionamos juntos. E fica a minha gratidão,
continua comigo, viu? Sim, sempre. Fica a minha gratidão, fica o meu amor, o meu carinho, né? E saber que você foi um desses anjos que Deus colocou na minha vida dentro desse período pra gente viver esse processo. Nossa, não tenho nem palavras para te agradecer. Estou com você sempre. Te disse isso naquele dia e repito agora, você não está sozinho.